Integrantes da cúpula do MDB acreditam que a tendência é liberar a bancada e não apoiar nem a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Eles também descartam a possibilidade de seguir com uma candidatura do PSD, que tem como postulantes 3 governadores: Ratinho Júnior, do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Segundo eu estava conversando com pessoas ali ligadas à cúpula do MDB, 16 estados são contra fechar uma aliança com o PT nas eleições de outubro, embora uma parte do partido apoie o presidente Lula. Fontes do partido também acreditam, inclusive, que Lula não vai convidar o MDB para compor a chapa. A hipótese do MDB ser vice na chapa do presidente movimentou a política e levou ministros do governo e o presidente do PT, Edinho Silva, a reafirmarem a sua aliança com o PSB e com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ontem, Lula também se reuniu com o prefeito de Recife e o presidente do PSB, João Campos. Em entrevista aqui ao SBT News, o senador Renan Calheiros admitiu a possibilidade do MDB ser vice na chapa de Lula e citou alguns nomes: a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o ministro dos Transportes, Renan Filho. E agora, para falar dessas articulações políticas, mas também para falar sobre a sua participação no governo Lula, a gente vai receber no estúdio do SBT News em Brasília o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, seja muito bem-vindo, agradeço muito a sua participação aqui no Poder Expresso, agradeço também a nossa Basília Rodrigues, né, que convenceu o senhor a dar um pulinho aqui para falar conosco. Ministro, tem vozes dissonantes dentro do seu partido. Tem gente que diz, como seu pai, que esteve aqui conosco ontem, que sim, tem possibilidade do partido assumir uma candidatura a vice ali na chapa do presidente Lula. Ele citou, inclusive, o seu nome, né, o nome do senhor. Mas tem gente que diz que não, tem gente que diz na cúpula do seu partido que o melhor era a neutralidade, que tem vários estados que não gostariam de caminhar com o presidente Lula. Qual é a avaliação do senhor, ministro? Olha, o MDB é um partido amplo, tem opiniões divergentes. Aliás, num partido político é bom, porque a gente precisa conversar para encontrar o melhor caminho. O que eu defendo é que o MDB esteja com o presidente Lula, faça uma aliança com o presidente Lula. Só depois disso é que o presidente Lula vai colocar quais são as possibilidades dessa aliança. Isso é um entendimento, uma busca de entendimento, né? Agora, o que não dá é para prever resultado do que o partido fará, porque o MDB, diferentemente de outras agremiações, não tem caciquismo partidário. O partido decide com base na democracia interna. As pessoas vão poder votar e expressar o seu caminho, né? No passado mesmo, em outro momento, o MDB decidiu ficar com o governo federal contra a tentativa de uma candidatura própria, colocada à época, que era do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ela foi derrotada, a candidatura própria, na convenção. Agora, o que diz isso é a convenção. Não dá para falar resultado da convenção antes dela ocorrer. O que eu vou defender é que o governo trabalhe para que a gente esteja aliado do presidente Lula para defender o projeto nacional que vem garantindo ao país um desempenho econômico que gera emprego, que promove a economia, que reafirma a presença internacional do Brasil e fortalece o comércio, né, que melhora a vida das pessoas, que está em máxima de investimento em infraestrutura. É isso que eu defendo. Por isso é que eu defendo a aliança. A aliança, nesse caso, é a defesa de um projeto de país. Agora, nós vamos conversar, discutir o que vai acontecer de 26 até 30, quais são as propostas do presidente Lula para o novo governo, qual é o papel do MDB, porque eu acredito que o ideal seria
ocupar o centro o máximo possível e isolar o bolsonarismo na extrema-direita. Essa seria, a meu ver, a melhor estratégia para vencer a eleição. Isso deu algumas informações importantes, né? Que isso tem que ser definido lá na convenção e que na avaliação do senhor precisa se isolar a extrema-direita. Vou chamar a nossa Basília Rodrigues para participar dessa conversa, ministro. Ministro, como todo casamento, há prós e contras, né, em relação a PT e MDB. A gente trouxe aqui no SBT News uma declaração exclusiva do ministro da Saúde, que é do PT, Alexandre Padilha, dizendo que Geraldo Alckmin é um ótimo vice e que deveria seguir assim nestas eleições como vice para dar palanque para o governo, reforçar o palanque do governo em São Paulo. No seu partido também não é consenso esse casamento com os petistas. O senhor acha que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, que deu espaço ao governo de Michel Temer, presidente nacional da sua legenda, não é uma marca negativa e até que impede um novo casamento entre PT e MDB nestes termos? Da mesma maneira que o ministro Padilha, Basília, eu também acho o vice-presidente Geraldo Alckmin um dos melhores nomes do país, uma pessoa que foi 4 vezes governador de São Paulo, já disputou eleição de presidente, agora no tarifaço mesmo, cumpriu um grande papel. Eu tenho uma excelente relação com o vice-presidente Geraldo Alckmin e acho que ele amplia o governo do presidente Lula, ajuda em São Paulo. Concordo também com essa avaliação que o ministro Padilha faz. O que nós temos que verificar é qual é o melhor caminho de 26 a 30. Com relação ao MDB, participar da aliança, eu acho que é bom para o partido e é bom para o governo. A aliança não significa compor a chapa. Obrigatoriamente. Agora mesmo nós já estamos na aliança, nós temos 3 ministérios muito importantes no governo do presidente Lula: o Ministério dos Transportes, que foi conduzido ao longo dos últimos anos por mim, o Ministério do Planejamento, e que foi conduzido pela ministra Simone Tebet, e o Ministério das Cidades, sob a conduta do ministro Jader Filho. Agora, o que é importante discutir é que não há impedimento do MDB estar na aliança com o presidente Lula, ao contrário. Na última eleição nós já estivemos. Essa questão do impeachment da presidente Dilma, cada vez mais que se afasta daquele momento, a gente percebe que a presidente Dilma em nenhum momento cometeu crime, que foi um processo político, né? E vários partidos estiveram contra ela naquele momento, né? A meu ver, sem materialidade, sem crime material, como diz a lei do impeachment. Mas o impeachment ocorreu. Mas depois daquilo, a ministra Simone foi candidata a presidente da República, no segundo turno apoiou o presidente Lula, hoje é ministra do governo. Então, acredito que o presidente Lula ele é uma pessoa ampla, uma pessoa que agrega, como diz lá no Nordeste, que cisca para dentro. E hoje o MDB colabora com a administração do país e pode colaborar adiante. Obviamente, isso vai ser discutido, não só com o MDB, com todas as outras agremiações que compõem o governo nesse momento e mesmo com alguma que não está compondo o governo agora, mas que pode vir, nesse processo de reeleição do presidente, somar esforço conosco. Ministro, a nossa Natália Fruê, nossa analista aqui também do SBT News, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Oi, ministro, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Raquel, eu queria saber, na verdade, porque o ministro cita que quer o MDB nessa chapa majoritária do presidente Lula, mas sabe que no bastidor o presidente Lula está operando nos estados para, caso o MDB libere os seus dirigentes, ele tenha palanques fortes. E no caso de Alagoas, que é o estado do ministro, tem essa disputa com o Arthur Lira e com o prefeito de Maceió, João Caldas, né, JHC, que é como ele é conhecido em Maceió. A minha pergunta existe essa possibilidade de o senhor e também o senador Renan Calheiros participarem dessa negociação, quer dizer, aderirem a essa negociação do presidente com também um adversário de vocês lá, que é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ou isso não existe, ministro?
Olha, na verdade, Natália, o que eu falei não é a composição de chapa, eu falei a composição da aliança com o governo do presidente Lula e, a partir daí, discutir outros caminhos. Com relação a Alagoas, eu estou no campo que sempre tive. Na eleição passada, eu votei no presidente Lula, o senador Renan também, o Arthur Lira votou em Bolsonaro. Né? Eu não tenho relação política com o Arthur Lira, eu sempre enfrentei o Arthur Lira. Eu não acho ruim que o Arthur Lira vote no presidente Lula. Eu só tenho dificuldade de estar no palanque dele, porque ele sempre trabalhou contra o Estado. Ele foi presidente da Câmara, como você coloca, mas isso não significou benefício para Alagoas. Ele vai ter que, nessa eleição, explicar ao alagoano o que ele fez na presidência da Câmara pelo Estado. Na verdade, o que ele fez, o brasileiro e o alagoano sabem bem, não ajudaram nem Alagoas e nem o Brasil, na minha opinião. Mas isso, se tiverem outras opiniões, eu até respeito opiniões em contrário, mas o que o Arthur fez não ajudou nem o Brasil, nem Alagoas. Por isso é que nós estamos em campos opostos por lá. Ministro, o senhor mencionou, na verdade, né, a nossa Natália mencionou Arthur Lira. Arthur Lira está lançando a campanha dele hoje ao Senado por Alagoas. E eu queria perguntar do futuro político do senhor. O senhor pretende se lançar a governador do estado? O Arthur está lançando hoje no sentido literal ou você está falando assim que ele vai se lançar ao Senado? Só para esclarecer. Deixa eu conferir aqui a minha informação, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que é uma expectativa, talvez. Eu recebi aqui, Arthur Lira confirma pré-candidatura ao Senado em grande evento em março com toda Alagoas. Então, ele está anunciando hoje um evento para março. Em março. Né? No qual ele vai... Então, está confirmando já hoje a sua pré-candidatura ao Senado, né? Por isso que eu coloquei dessa forma. E vai ter um grande evento em março, em que ele vai fazer esse lançamento oficial. E aí eu queria saber do senhor, porque tem todo esse xadrez, né? A sua candidatura ao governo do estado pode ajudar o seu grupo político ali nesse momento. Eu vou ser candidato a governador do estado, né, de Alagoas. É assim que o MDB entende o melhor caminho para nós no estado e é assim que eu entendo uma oportunidade para que a gente dê um novo salto de desenvolvimento no estado, dê continuidade às políticas públicas que vêm sendo realizadas, aprimore outras, porque esse é o caminho. Eu vejo com dificuldade a candidatura do Arthur. Ele não tem muito perfil majoritário, ele tem posições dúbias, muda de lado pela circunstância. Então, isso atrapalha muito em candidatura majoritária. Quando você é candidato a deputado, é mais simples, você não precisa explicar essas coisas. Mas eleição majoritária você tem que explicar ao cidadão, tem que ter argumento, tem que mostrar trabalho. E eu acho que ele terá dificuldade de ser candidato, eu acho que até pode ser. Porque para ser candidato tem que ser filiado a um partido político, ter mais de 35 anos de idade, e ele preenche esses requisitos. Ministro Renan Filho, agradeço demais a sua entrevista aqui ao Poder Expresso, agradeço também a nossa Basília Rodrigues, que trouxe o senhor até nós, e fica aqui o convite já para uma próxima. Muito obrigada, ministro.